Olá a todos, como é que vocês estão? Eu novamente, Helder de Araújo, seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é uma segunda-feira em São Paulo, capital, 25 de março de 2024, por volta aí de 25 graus, um pouco nublado e por volta aí de 8 horas da manhã. Então, só se fala no atentado em Moscou, atentado esse que, na minha modesta opinião, foi totalmente planejado pela CIA, por Victoria Nuland, pelo serviço secreto ucraniano. Eu tenho esta posição, esta opinião, e fortemente embasada no fato de que o ISIS é uma criação norte-americana, e ele é sempre usado como um álibi. Portanto, no momento que se falou em ISIS, você já está falando em CIA, né? E está provado ali que houve a presença ali do serviço secreto ucraniano por parte daquele ato terrorista. Ato esse que fortalece, na minha opinião, ele fortalece a Rússia, apesar de suas perdas humanas, de civis, que sempre é aquele que mais sofre num conflito desta monta, desta natureza. Este conflito aí, por procuração, os Estados Unidos se sente bastante seguro por fazer guerras em locais distantes do seu próprio território. Os liberalmens ali da zona leste americana, eles se sentem bastante seguros, acham que podem escalar à vontade a guerra, fustigando e tentando enfraquecer ao máximo a Rússia. A Europa fica no limbo, fica no meio, ela é que está em jogo. Na minha opinião, a Europa é quem mais vai sofrer com este conflito. Quem tem capacidade aí de se autodestruir efetivamente no planeta que nós vivemos é a Rússia e os Estados Unidos. Esses países têm realmente um poder de destruição. Os demais, aí vamos ver, aqueles países que estão próximos disso, o Reino Unido e a França, na minha opinião, eles ficarão no limbo, num conflito realmente efetivo que desencadeia aí uma terceira guerra mundial. Eu, particularmente, acho que quem mais sofreria seria a Europa. Falar agora das armas, né? De novo, os mísseis hipersônicos. Vocês encontram o tema deste vídeo no meu blog, ali com o nome de novo, os mísseis hipersônicos, onde eu coletei uma série de informações sobre o jogo de forças propriamente militar, hipersônico e também nuclear. Numa fala de 2021, o líder russo Vladimir Putin, no século XXI, a Rússia deverá manter o status de líder espacial e nuclear. E realmente só quem tem a chamada tríade nuclear são os Estados Unidos e a Rússia. É a capacidade de atacar por ar, por mar e por terra. Então nós vamos debater aí mais uma vez o papel dos mísseis hipersônicos como armas estratégicas aí na balança de poder, e que é efetivamente uma ameaça à segurança do chamado sistema internacional, que é um conceito do Ocidente coletivo, né? O sistema internacional aí faz parte dessa narrativa, porque hoje grande parte do que o Ocidente ainda tem é a narrativa, porque de certa forma a cultura ocidental ela se baseia em narrativas, numa narrativa, inclusive numa narrativa fantástica, né? Enfim, mas isso é um tema para um outro vídeo, né? Para uma eventual solução aí de guerra nuclear, a ideia aí é que para você poder ter uma vitória, que é uma coisa bastante discutível numa guerra nuclear, né, você deveria atingir a estrutura de apoio ao esforço de guerra do seu inimigo, né, quebrando a sua vontade de lutar, né, que é uma situação que é alcançável se você tiver um sistema de armas hipersônicos mais rápido e mais, digamos, destrutivo do que o teu inimigo, né? A Rússia está ligeiramente à frente dos Estados Unidos neste ponto, porque ela tem o Sarmat, que alguns chamam de Satan II, que é a arma hipersônica talvez mais avançada do mundo, né? Um míssil desse leva 10 ogivas nucleares, com um poder de destruição que é mais de 100 vezes o poder de Hiroshima e Nagasaki, somados, daquelas bombas atômicas que hoje equivaleriam quase que a uma bombinha de São João, perto do poder do Sarmat, né? Então nós estamos vivendo aí uma grande crise, né, internacional, que já está instalado, a escalada já está em curso, né, as decisões são tomadas sob uma tensão cada vez maior,
né? E para aumentar a tensão, a CIA resolveu aí, usando, como eu já disse, a logística aí e as relações da doutora Vitória Nuland, que agora tirou o time, achando que ia poder ficar fora dessa discussão, usando também o serviço secreto da Ucrânia, como eu já disse, para escalar justamente a um novo nível de tensão. De certa forma, você dá uma carta branca para a Rússia. Olha, você pode ser mais violento a partir de agora, porque nós já te demos aí uma boa justificativa para você agir com mais poder de decisão, né? Então você vê aí que a OTAN ela não se contém, né, frente à Rússia, e a China e o Irã, por enquanto, estão um pouco no pano de fundo, né? Bom, nós tivemos aí uma publicação, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso aqui no meu canal, é uma publicação de 2023, do ano passado, um relatório aí que foi soltado pelo Pentágono sobre os desafios estratégicos para a segurança dos Estados Unidos. Veja, esse documento, eu fiz um vídeo só sobre esse documento. Vocês vão encontrar, eu não sei exatamente qual que é o vídeo, tá? Eles classificam a China e a Rússia, veja aí a narrativa, né, como nações que desestabilizam o mundo. Quer dizer, a minha opinião é exatamente o oposto, né, disso daí. Eu acho que quem desestabiliza o mundo é o próprio Pentágono, é o próprio excepcionalismo americano, é a própria narrativa ocidental de que ela é melhor do que os outros, de que ela pode tudo, de que os países têm que se submeter à sua vontade, enfim. Então vamos lá. Segundo essa doutrina militar aí prevista por esse relatório, você tem aí o non-first use, ou seja, não ser o primeiro a utilizar armas nucleares. Veja, isso aí já está furado na base, né? Porque os Estados Unidos já foi o primeiro a utilizar armas nucleares, portanto ele já deu o exemplo, né? Mas é que faz parte da doutrina militar russa que você não use numa guerra nuclear, você não seja o primeiro a usar a arma nuclear, né? Ou seja, que você tem que ser atacado primeiro para depois você atacar. Então é uma velha discussão aí, que inclusive ela rebate aqui no nível caseiro aqui. Por exemplo, o policial tem que esperar no caso aí, o narcotraficante atirar nele antes dele atirar no narcotraficante? Será que tem isso daí? Será que é possível essa analogia, né? Bom, então nós temos essa questão aí desse relatório, né, do Pentágono. Então eu não vou repetir os conteúdos desse relatório, mas assim, essa questão da doutrina militar russa, eu acho que esse first use aí já foi utilizado pelos Estados Unidos, né? Bom, vamos falar agora do espaço, né? O espaço exterior já é um ambiente imprescindível para os modernos sistemas de armas hipersônicas. Portanto, é oportuno compreender os interesses geopolíticos espaciais, né? Segundo a doutrina americana, o emprego de armas hipersônicas seriam para missões, né? Por exemplo, para desestabilizar um outro país, para eliminar terroristas de alto valor, não sei o que eles entendem por isso exatamente, né? Ou seja, aquele que você quer atacar, você chama de terrorista, né? Você tem que conter as capacidades aí do inimigo, né? Você tem que negar ao inimigo que ele possa te atacar, né? Uma outra questão, aí você tem que destruir a capacidade de satélite do teu inimigo. Ou seja, você tem que ter aí o poder anti-satélite, o ASAT, né? E você também tem que impedir o seu inimigo de utilizar o seu arsenal nuclear. Ou seja, você tem que pegar ele realmente naquele ponto. Imagina, você vai utilizar um equipamento e ele está fora da tomada, né? Então você tem que negar um Estado hostil a capacidade de utilizar o seu arsenal nuclear, porque se ele puder utilizar esse arsenal nuclear, você vai poder ser destruído antes. Então isso aí faz parte desse relatório e faz parte também da doutrina militar norte-americana. Ou seja, impedir o seu inimigo de usar o arsenal nuclear, impedi-lo de usar o espaço sideral, né? E negar-lhe o livre trânsito aí, negar áreas para ele, para que ele possa se mover, para que ele possa usar a sua própria logística. Agora falar da doutrina de defesa nacional da Rússia. Veja, ela é de 2014. Veja, a Rússia defende o seguinte, em 2014, o uso maciço de armas e sistemas de equipamentos militares, no caso de uma guerra, armas hipersônicas de alta precisão,
meios de guerra eletrônica, armas baseadas em novos princípios físicos, inclusive, por exemplo, as chamadas armas atômicas táticas, né, que são armas nucleares um pouco mais, com menos poder destrutivo, mas também com grande poder de eficácia. Principalmente, agora a persuasão ela já vai se dar no próprio campo de batalha, né? E aí você tem que ter sistemas de informação e de controle, drones, veículos marítimos autônomos, por exemplo, os submarinos, armas militares robóticas, etc. Então a gente sabe hoje, por exemplo, é no Ártico que se localizam os grandes submarinos nucleares russos. Eles estão espalhados e ocultos lá no Ártico. E de lá, por exemplo, você pode enviar o Sarmat para qualquer ponto. Por exemplo, você pode atingir os Estados Unidos. Você não consegue atingir a América do Sul, lá do Ártico, mas você consegue atingir com certa facilidade a Europa e com um pouco mais de dificuldade os Estados Unidos. Por isso que eu digo, o primeiro que vai dançar nesse conflito, se ele houver, não acredito que vai haver um conflito nuclear, tá? Vamos dizer, nós estamos fazendo uma análise hipotética, fazendo um levantamento aqui, mas eu particularmente eu não acho que o pessoal queira acabar com tudo, né? Mas eles estão escalando, né? Eles estão apostando, eles estão brincando. Eu acho que o Ocidente, a narrativa ocidental é brincar com a Rússia como se ela fosse um ursinho de pelúcia, né? Veja aí, continuando, nós aprendemos aí numa aula dada pelo professor Guilherme Sandoval, que ele é da Agência Espacial Brasileira, a AEB, da Agência Espacial Brasileira. Ele deu um curso de introdução à geopolítica espacial em 2023. Então o curso se chamava Geopolítica Aeroespacial. Então ele fala assim sobre a relação que existe entre o poder de um país, o conhecimento que ele tem, a tecnologia que ele tem na área aeroespacial, né? Assim, qual é o domínio que ele tem no lançamento de foguetes e de satélites na órbita da Terra, né? Como é que ele pode usar aí os seus mecanismos tecnológicos de medição, né? Inclusive em termos de você poder monitorar o espectro, né, eletromagnético da própria atmosfera, né? E de forma que você possa utilizar isso como uma espécie de radar, né, para você prever acontecimentos. Veja, países como Estados Unidos e Rússia, que são potências espaciais, já ocupam órbitas geoestacionárias, quer dizer, regiões que estão limitadas aí ao redor da linha do Equador. Portanto, estão a 35 mil quilômetros de altitude, segundo a teoria vigente dessas distâncias, né? Onde são posicionados os satélites. Então veja, a ideia é que esses satélites eles giram na mesma direção que a Terra gira sobre o seu eixo, de oeste para leste, né? E também os chamados pontos de Lagrange, né, que são conceitos da física, nós não vamos esmiuçar aqui, né, que são pontos aí, espécie de... Como é que se chama isso? Quando uma câmera, você tem um ponto cego numa câmara. Uma câmera de vigilância, ela tem um ponto cego. É justamente por onde o criminoso passa para ele não ser detectado pela câmera, um ponto cego. Uma câmera de vigilância, ela não tem uma abrangência de 360 graus de visualização. Não, ela tem pontos de estrangulamento aí nas linhas de comunicação, chamado ponto cego, né? Então, esses pontos cegos aí são pontos que são naturalmente de grande importância militar, porque é por onde você pode atacar o seu inimigo, né? Então você, veja, o que eu estou falando aqui? Que o espaço sideral já está sendo pensado em termos de militarização, de armamentização do espaço terrestre, né? Bom, então você tem aí o posicionamento de satélites, sistemas de guiagem, de navegação desses satélites, que hoje isso é feito por computador, por computação quântica, inclusive, né? São questões de softwares específicos, de tecnologia eletrônica, e para que esses sistemas funcionem, você precisa ter também aí uma espécie de um controle aí de como utilizar esses sistemas, né? Porque, veja, esses sistemas vão ser usados por quem? Vão ser usados aqui na Terra, né? Pelas nações em conflito, pelo poder geopolítico, pelo poder político, né? Então você já está politizando aí a questão aeroespacial. Você está geopolitizando a questão da militarização do espaço. Então as consequências geopolíticas de um conflito militar, né,
hoje em dia já se refere aí a uma questão de política, de poder, de economia. Então você já tem até uma nova área aí que é a geoeconomia, né? E poder, né? Então, por exemplo, tudo isso é muito complexo, né? E claro que hoje você não tem um poder efetivo se você não tiver uma constância no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, né? E desse tipo de. Essa militarização do espaço aí não é vamos dizer assim, não é um fogo de palha, né? Você tem que ter aquilo de maneira constante. Ou seja, você tem que ter aí além de você ter que dispor de, por exemplo, minerais estratégicos, né? Na indústria de alta tecnologia. Se você não tiver um fornecimento contínuo aí de terras raras, de minerais estratégicos, né? Sem falar em petróleo, gás, segurança alimentar para a sua população, você tem que ter os melhores engenheiros, os melhores físicos, você tem que também ter uma certa estabilidade política aqui, né? Para você poder ter lá no espaço sideral, né? Então, por exemplo, como é que isso é pensado, né? Essa dinâmica aí do mundo aqui, né? Do mundo comum terrestre, básico aqui onde a gente vive, e aquele mundo hipotético, espacial, aeroespacial, que tudo parece que vira uma guerra eletrônica, né? Então vamos pensar assim: quais são os sistemas aeroespaciais? Satélites, radares, sensores, sondas, magnetômetros, que são sistemas de medição, sistemas de alerta antecipado, sistema de comunicação, de navegação, de orientação, guiagem de armas por satélites, o TERCOM, que é o Terrain Contour Matching, o TERPROM, que é o Terrain Profile Matching, sensores de movimento, giroscópios, etc, etc. Ou seja, você tem uma parafernália de equipamentos que para você mantê-los, como eu disse, para você manter todo esse equipamento, toda essa parafernália eletrônica, você tem que ter aqui um sistema aqui em terra, né, de, de poder, de domínio, de predomínio, né? Então, veja, você tem muitos elementos aí que são imponderáveis numa guerra. Muitas questões que são imponderáveis. Então, você tem que manter. Hoje a guerra já é espacial, ela já é eletrônica, né? Ela já é travada num ambiente que é mais virtual até do que propriamente um ambiente material, normal. Ela é mais virtual do que real, né? Então, veja, a guerra ela é travada num ambiente real, mas ela também é travada num ambiente virtual. E para você manter esse sistema virtual efetivo e calcado na realidade, você tem que ter uma estabilidade na realidade, né? Mais ou menos aquela coisa, você não vai fazer poesia se você estiver passando fome. Você não vai compor música se você estiver passando uma necessidade, né? Você não vai ficar elaborando aí um sistema virtual, né, sofisticadíssimo se você está com a unha encravada. E foi isso que eu quis dizer. Quer dizer, você tem que ter um equilíbrio aqui, geopolítico aqui no teu país, na tua comunidade, na tua nação, né, para você poder ter toda essa parafernália, né? E numa guerra você tem muitos elementos que são imponderáveis, né? E, por exemplo, a moral das tropas. Por exemplo, fala-se muito numa debacle ucraniana, né? Como é que fica essa questão da moral, né? Pelo que você está lutando? Você está lutando, você já perdeu metade do teu país, né? Você está lutando pelo teu país, pelo Zelensky, você está lutando pela OTAN, você está lutando pelo American Way of Life, né? Ou pela liberdade, pelo que você está lutando? Qual é a tua moral? Ou você está lutando pela tua própria vida, né? Então, assim, você tem assim, como é que fica a disciplina, hein? Porque uma debacle, por exemplo, fala-se que a Ucrânia já é um país que está numa situação de uma anarquia, né? Então, veja, é complicado, hein? Então, é até mais importante do que a tecnologia, a doutrina militar, os armamentos, a parafernália eletrônica, veja, a moral das tropas, a disciplina, o treinamento, a vontade, né? E o elemento humano, né? Porque para que você vai travar uma guerra? Se não é para que o elemento humano, que somos nós, os civis, a guerra é travada por nós, pessoal. Nós somos a carne de canhão e é por nós que a guerra é travada.
para que alguém prevaleça lá existindo, vivendo, procriando, enfim, continuando aí a civilização, não é isso? Então permanece o fato aí de que você tem aí estratégia, tática, logística, somada ao conhecimento da geografia militar, compõe um conjunto de sistemas aí que pode te trazer êxito, né, a esse próprio sistema, né? Ou seja, vamos usar armas hipersônicas se a gente tiver um objetivo em vista, porque usar por usar, assim, somente como uma aposta, como um jogo, como eles estão fazendo, só para manter uma narrativa, não leva a nada, é só como um exercício, né? Porque ainda se está no campo do exercício. Ainda não se entrou numa guerra para valer, por incrível que pareça, né? Então aí, o domínio e o uso, voltando ao assunto do vídeo, ó, voltando o domínio e o uso da tecnologia de propulsão hipersônica é um ponto de grande preocupação. Por quê? Porque a arma hipersônica ela tem uma velocidade absurda, uma eficiência acachapante e uma baixíssima possibilidade dela ser interceptada pelos modernos sistemas de defesa aérea. Veja, é uma arma que não pode ser detectada por satélite, nem por sensor, nem por sonar, nem por radar, nem por esses modernos sistemas de alerta antecipado. É realmente uma arma, vamos ver, é uma arma dos sonhos, né? É uma arma assim do fim dos tempos, né? Então veja bem, para você detectar esse míssil, né? Por exemplo, uma leve perturbação assim no gráfico, né? Você está olhando o gráfico e você vê uma mínima perturbação aí, né? Ou então, por exemplo, usando aí o sismógrafo, né, que detecta modificações de sismos, né, na atmosfera ou no solo, né, que denuncia aí a chegada aí, talvez de um Sarmat na cabeça, né? No momento que você verificar que o sismógrafo detectou alguma leve mudança na atmosfera ou que houve uma leve perturbação no gráfico que faz a detecção de alguma mudança eletromagnética da atmosfera, o alvo já chegou, já atingiu, já não tem mais nada, entendeu? Já virou tudo pó, já virou tudo fumaça. É o que o professor Paulo Gilberto de Paula Toro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele diz, ó, é inútil qualquer sistema de detecção se você não tem como impedir a chegada daquela arma hipersônica aí de Mach 26 vezes a velocidade do som. Uma coisa assim que pode viajar a uma velocidade de 35 mil quilômetros por hora, né? Você não tem como detectar aquilo, né? Então, assim, é um risco aí que se corre, né? O prosseguimento dessa escalada, né? Enfim, eles querem correr risco. Eles são jogadores, eles são apostadores, né? E eles ainda, uma parte deles ainda acha que pode se proteger em seus bunkers, né? Claro, e quem mais vai sofrer com isso como eu disse, eles lutam por nós, mas justamente porque nós somos a própria carne de canhão, ou seja, o alvo civil, o ambiente urbano, né? Porque no momento que você destruir a City de Londres, e, enfim, aí, aí a guerra já está em curso, né? A Terceira Guerra Mundial, a guerra nuclear, e por aí vai, né? Veja, aí fazendo um comparativo, ó, o único elemento que tem essa velocidade, por exemplo, a velocidade hipersônica aí de 40 mil quilômetros por hora é um meteoro. Veja, então veja só, isso aí já foi observado. Então um meteoro, quando ele entra na atmosfera, né, ele já entrou. Quer dizer, quando entra, ele já entrou. Quer dizer, você só consegue perceber aquilo quando aquilo já entrou na atmosfera, já está queimando ali, já deu um choque ionizante ali, né? Eletromagnético ali e também em termos de calor, né? Então você não tem qualquer defesa contra um meteoro, né? Você não tem como reagir àquilo lá. Você só consegue detectar aquilo lá e observar aquilo. Por exemplo, usando um telescópio aí, ou um espectrômetro, né? Você identifica o seu tamanho, a sua velocidade, sua trajetória, os físicos conseguem fazer isso, né? Assim, mas imagine então um Sarmat, né? Então assim, diante desse poder de destruição da arma hipersônica, né? Que armas nós podemos ter para nos proteger contra isso? Né? Então, é essa pergunta que os Estados Unidos se fez há 10 anos atrás, quando a Rússia ultrapassou a capacidade hipersônica dos Estados Unidos. Né?
Então aí ele começou a pensar, não, então nós também precisamos desenvolver armas hipersônicas, né? E também um escudo, né, que possa nos proteger. O escudo não protege contra essas armas hipersônicas russas, né? Então, assim, os Estados Unidos escolheram aí certos sistemas de defesa na época, por exemplo, fazer o escudo espacial para se proteger de mísseis, né? Em detrimento da própria tecnologia de propulsão hipersônica, né? Então, assim, eles passaram a investir mais no poder naval, né, convencional, no poder aeroespacial convencional, enquanto que os russos estavam fazendo as armas hipersônicas, né? Então, como eu disse, você depende aí para fazer essas armas aí de toda uma logística também em termos de fornecimento de combustível, hidrogênio, hidrocarboneto, né? Ou certos materiais, por exemplo, o zircônio, o titânio, né? Então é assim, acho que fica meio longo demais aqui eu me estender sobre o artigo, né? O artigo é bastante longo, né? Fala aí sobre desde da época de 1945, né, quando os Estados Unidos já estava desenvolvendo suas armas nucleares, ele tem a liderança na construção da própria arma nuclear, né? E o fato é que os Estados Unidos eles não priorizaram, sei lá por que razões, por razões geográficas ou culturais ou psicológicas, né? Ou porque eles acharam que eles estavam excessivamente protegidos por dois grandes oceanos, né? E que os Estados Unidos jamais poderia ser atacado por ninguém, né? Que assim, eles têm uma zona de contenção ali, né? O México, por exemplo, né? Que é uma zona neutra, vamos dizer. O Canadá, quer dizer, ele se sente assim cercado de terra por todos os lados, ele se sente inatingível, né? Então, de certa forma, eles não priorizaram, né, assim, sistemas de armas de defesa, né? Por exemplo, como o russo fez, né? Então, eles confiam muito assim no seu poder naval, e no seu poder aeroespacial, e aí nas suas bases militares em quase todos os oceanos, eles têm bases avançadas, eles têm sistemas de alerta antecipado, eles têm radares, sonares, eles têm satélites. No entanto, veja só, todo o seu imenso poderio pode ser neutralizado e inutilizado por um míssil hipersônico russo. E se perigar até por um míssil iraniano ou chinês. Então, assim, todo esse poderio norte-americano pode ser um castelo de cartas. Quer dizer, eu não estou dizendo que é um castelo de cartas, estou dizendo que pode ser um castelo de cartas. Então, assim, para alcançar um nível de tecnologia suficiente, você tem que ter um investimento assim enorme, de longo prazo, em ciência, tecnologia, inovação. Você tem que ter política pública, você tem que ter aí a universidade unida com a iniciativa privada, com a pesquisa, com o desenvolvimento, com o laboratório. Você tem que ter o fomento à ciência, à tecnologia. Você tem que formar engenheiros assim em profusão, continuamente, né? Você tem que ter cientistas, né? Você tem que ter uma infraestrutura de você produzir aquilo de que você necessita. Você não pode ficar na mão da China precisando de terras raras, né? Você não pode ficar dependendo aí de ser suprido de fora, e justamente por alguém que você identifica como o seu grande concorrente. Então, pessoal, assim fiz aqui uma análise aí. Não torço para nenhum lado. Na verdade, eu torço para o Brasil, né? Eu acho que o Brasil até está relativamente seguro aí, relativamente seguro numa guerra nuclear. Até como eu disse, por exemplo, dificilmente você vai conseguir atingir o Brasil. Antes de atingir o Brasil, você vai primeiro atingir a Europa e depois você vai tentar atingir o teu principal inimigo, que é os Estados Unidos, ou o principal inimigo dos Estados Unidos, que é a Rússia. Quer dizer, então os grandões ficam lá se batendo e o coelhinho consegue escapar aí por algum vão, né? Ou nós somos como lá o Badger, lá, aquele animalzinho lá, que mesmo que o texugo, né? Nós somos como o texugo, né? Mesmo que o leão morde ele, não acontece nada, né? Porque ele tem espinho, ele tem uma carapaça, ele não consegue fazer nada contra aquele animal, né? Então, assim, impressionante, né? Então, esperemos que o Brasil seja aí o texugo da história, né? Bom, pessoal, é o seguinte, já ficamos com 30 minutos, né? É um texto aí bastante
técnico. Eu tentei assim, na verdade, traduzir para vocês. Vocês vão ver o texto lá que eu mesmo elaborei aí a partir de vários fontes aí confiáveis, né? O nosso canal tem fontes confiáveis, canal de livre expressão, de livre comunicação, canal de mídia alternativa, de mídia independente. Obrigado pela tua presença aí no nosso canal Luz no Fim do Túnel. Traga um seguidor para o canal novo, vídeos de 20, 25 minutos, hoje ficou um pouco mais longo. Agradeço a atenção de todos aí no nosso canal e vamos em frente, pessoal. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.